Oi, pessoal, tudo bem? Olha, nós aqui novamente, voltando com o Prosa com o Betagna. E vamos conversar sobre um tema que é extremamente importante, e sempre foi, na verdade, mas nos dias atuais ele se torna ainda mais importante, que é como comunicar a sua marca, a nossa marca pessoal, para o mercado. Uma marca pessoal, nós sabemos que ela corresponde a certos blocos que nos levarão ao nosso sucesso futuro, como indivíduos na nossa carreira, dentro da empresa, como estudantes, como professores, e ela pode nos ajudar a alcançar aqueles objetivos que nós estamos buscando, tanto do ponto de vista pessoal, como eu já falei, como do ponto de vista profissional. E pode nos levar a ter um melhor relacionamento com pessoas dentro da sociedade. E isso, logicamente, pode trazer uma oportunidade bastante importante para avançar na nossa carreira profissional. E uma marca pessoal, ela permite construir, além de tudo, uma confiança maior entre os nossos colegas, entre os nossos negócios, dentro das nossas empresas, com os nossos clientes. E aumenta ainda, isso é muito importante, a reputação e motiva outros a querer fazer negócios conosco ou a querer se relacionar conosco. Isso é bastante importante. E agora, mais do que nunca, né, nos dias de hoje, há uma necessidade muito forte de que pessoas e empreendedores eles construam uma marca pessoal. Uma marca pessoal forte é vital, novamente, para a reputação. Estamos vivendo uma época cheia de incertezas, é o famoso mundo VUCA, né? Mundo incerto, mundo volátil, mundo ambíguo e mundo complexo. E há muito ruído e competição, não só competição entre organizações, mas também competição entre empresas. Além do que, há uma espécie, eu não gosto de usar muito essa expressão, mas sim, há uma espécie de culto à ignorância, né? Então, ninguém constrói uma marca pessoal publicando um site atrativo aí na internet, ou vendendo produtos de moda, ou produtos de má qualidade, né? E que não tem aí uma orientação, um senso de direção correto. Trata-se, então, de criar e vender uma experiência para pessoas, para consumidores, para clientes, e que seja capaz de oferecer insights e credibilidade, né? Trazer qualidade para esse processo com um senso de autoridade num determinado assunto. Quando influenciamos conscientemente e intencionalmente a percepção pública, podemos elevar nossa credibilidade. Olha que importante isso. E dessa forma, nós criamos, então, uma marca. A marca é importante para poder fazer isso. E comunicar a marca eficientemente é que trará os resultados esperados. Nós vamos conversar com uma pessoa que trabalha com comunicação, atua em comunicação. E eu vou trazer aqui a minha amiga, a Kátia Martins, para nós falarmos sobre esse assunto. Mas que honra receber aqui a Kátia Martins Valente. Que bacana falarmos aqui, Kátia, sobre comunicação, né? Beber da fonte sobre esse assunto que é tão importante na atualidade. Oi, Kátia, tudo bem? Tudo bem, Paulo Roberto Bertaglia? Como é que está você? Tudo bem? Tudo bem, aqui tomando a minha aguinha, né? E agora eu vou ouvir o que você vai falar e nós vamos aqui compartilhar o conhecimento dentro desse tema que, para mim, é extremamente relevante. O que você tem a falar, Kátia, principalmente quando nós conversamos sobre esse tema das habilidades de comunicação? O que você tem para falar sobre habilidades de comunicação, Kátia? Vamos lá. Bom, primeiro, existem várias habilidades, né? A comunicação, para a gente ter ideia, é um dos maiores problemas das empresas e das pessoas, né? Existe uma pesquisa PMI Brasil, Product Management Instituto Brasil, que atesta que em torno de 76% dos problemas das empresas estão focados na falha de comunicação, de você justamente não saber interagir de uma forma adequada, de forma que a pessoa possa compreender a mensagem, a abordagem que está sendo transmitida. Isso é muito importante. E dentro desse processo de comunicação, nós temos a comunicação verbal, que as pessoas confundem, mas ela é verbal, oral e escrita, né? E a verbal é quando você fala, você utiliza uma linguagem que a pessoa
tenha senso comum de entendimento, por exemplo, a língua portuguesa, eu vou me expressar, eu vou abordar com os meus colaboradores, minha família, meus amigos, tanto no âmbito profissional, pessoal como social, utilizando uma linguagem em que os signos, em que a comunicação e a conotação seja entendida por ambas as pessoas que estejam participando desse processo. E temos a comunicação não verbal, que ela é a comunicação corporal, de gestos, postura, expressões faciais, movimentos. Dentro também da comunicação verbal, eu tenho a comunicação escrita, que ela é super importante e relevante, porque hoje que nós estamos na era do conteúdo, e que é super importante você ter um conteúdo relevante, saber se expressar de forma escrita é, sem dúvida, um diferencial competitivo, porque fica muito desagradável, por exemplo, um vendedor mandar uma proposta de venda de uma marca, de um produto de serviço, com erros graves de comunicação e de escrita. E isso é uma coisa que acontece comumente. Outra coisa é você se expressar de uma forma incorreta, não sabendo utilizar corretamente a língua portuguesa, comendo S's, falando incorretamente, falando errado, e até mesmo com erros de gramática graves. E isso, eu sempre dou o exemplo, vai contra, ou vai em direção, ou vai a nível de, são alguns erros que a gente comete, ou vai de encontro, né, que é contra aquilo que você está mencionando. A outra questão é a comunicação visual. Você, enquanto um produto, um serviço, uma ideia, você utiliza fotografias, logotipos, desenho, arte, esboços, infográfico, para fazer o quê? Para gerar uma expectativa, para gerar uma boa experiência naquela comunicação. É sabido, por exemplo, que vídeos eu retenho mais a comunicação no cérebro das pessoas. Não é à toa que o YouTube ganhou uma repercussão nos últimos anos, embora ele surgiu em 2005. Então, a mensagem via vídeo, infográficos e uma imagem positiva e bonita, ela atrai a atenção e ajuda a reter aquela informação que você está passando. Uma outra questão, Paulo, que eu acho fundamental, é que nós devemos saber escutar. Um dos pilares da comunicação é justamente você saber escutar, ouvir, dar oportunidade para que o outro fale sem ser interrompido, para que exista uma negociação e uma troca de informação nesse processo. Porque quando você escuta, você aprende e você pode trabalhar a melhor estratégia para ser utilizada naquela negociação. Se você está vendendo um produto ou se você está em uma aula, para que aquele teu conteúdo seja comprado pela outra pessoa. E quando eu falo adquirido e comprado pela outra pessoa, eu estou mencionando o quê? Que a pessoa compreenda, aceite a sua ideia e possa ou não fazer negócio com você. Não adianta nada eu ter um professor, ou eu ter um consultor, ou eu ter um vendedor que fala demais e não escuta o que o outro precisa. Porque eu digo que a comunicação sempre é para resolver uma situação, um problema, uma necessidade, um desejo. Então, é importante saber escutar. É sensacional esse ponto que você trouxe, Kátia. Até porque recentemente eu conversei com uma pessoa e essa pessoa me trouxe o seguinte: Paulo, existe uma frase do Rubem Alves, né, que diz o seguinte: existem cursos, né, de oratória, mas não existem cursos de escutatória. Então, nós precisamos muito mais do que falar, né, ouvir, que é exatamente o que você está falando. Ou seja, até tem algumas expressões, né, principalmente dos nossos pais, que diz o seguinte: nós temos duas orelhas e uma boca. Ou seja, então nós temos, né, por compleição física, né, nós devemos escutar mais do que falar. Mas é muito bacana o que você está falando, até porque quando você mencionou ali em cima os tipos de comunicação, né, visual, vídeos, né, a comunicação escrita, a combinação dessas comunicações, né, é que são interessantes, não é isso, Kátia?
Com certeza, né? Eu vou sempre aliar na minha comunicação a fala, a escrita, a habilidade do comportamento corporal, gestual, mas, acima de tudo, uma das grandes habilidades, um dos pilares da comunicação efetiva é você ter a escuta ativa, porque aí você tem subsídios para guiar as suas estratégias de comunicação. Como é que você vai planejar aquela comunicação? Né? A outra questão é adaptar o seu estilo de comunicação de acordo com o público. Então, vamos lá. Não adianta nada eu me comunicar com uma linguagem que só eu entendo. Eu sempre dou o exemplo do marqueteiro e do pessoal de comunicação, que uma vez soltou um e-mail numa das empresas que eu estava trabalhando, em que o e-mail era assim para a equipe de linha de frente na linha de fabricação, um pessoal que tem menos entendimento da língua inglesa, por exemplo. E o discurso era assim: estamos lançando o produto XPTO no Target, com uma penetração e uma audiência no público mulheres classe AB, e com certeza nós trabalharemos uma imagem positiva e reputação da marca. Aquilo gerou um maior estresse, porque eu não adaptei a linguagem de acordo com o público. A minha abordagem foi totalmente incorreta. Se eu falo com um presidente, eu uso uma postura, um estilo. Se eu estou conversando e negociando com um filho, eu uso uma outra forma. Com um amigo, uma linguagem mais informal, usando gírias. Mas eu não posso esquecer jamais que eu tenho que adaptar o meu estilo, o meu conhecimento, de acordo com o perfil de quem está recebendo aquela mensagem. A outra questão que eu sempre coloco é simpatia. Tenha um sorriso no rosto, passe a entender a outra pessoa abrindo um bom sorriso. Por quê? O sorriso abre portas na sua comunicação. E hoje as pessoas estão muito preocupadas com passar e transmitir felicidade. Né? O João Freire fala muito disso, que é o culto, né, à felicidade. Ninguém quer falar com uma outra pessoa que está triste, ou que só reclama, ou que só está com cara séria, amarrada. Então, para que você tenha uma boa interação, é importante, sim, que você abra um sorriso. Isso te ajuda na negociação e faz com que a sua informação seja fluida. A outra questão é a confiança. O processo de comunicação ele tem que gerar confiança entre quem emite a informação e quem recebe. E não importa qual palco você esteja, no palco de uma apresentação, num webinar, em uma live, em um bate-papo, você tem que fazer com que o outro compre a sua ideia, acredite naquilo que você está transmitindo, compre a sua ideia, o seu produto, o seu serviço. Se você é um consultor, que adquira aquilo que você tem de solução para um problema. Mas confiança é uma coisa que você adquire após você ter o relacionamento com o outro. É uma coisa de médio e longo prazo para você ter essa confiança e falar, puxa, eu confio realmente naquilo que o Paulo, que a Kátia está falando. A outra questão de habilidade é dar e receber feedback. A maior dificuldade das pessoas é justamente aceitar o feedback. Quando você me aponta uma falha na minha apresentação, na minha abordagem com um colaborador, um funcionário, ou quando eu fui rude, ou quando eu não soube colocar a minha ideia de uma forma assertiva e efetiva, você está me prestando um serviço, porque eu aprendo com aquilo que você está me apresentando. E a maior dificuldade das pessoas, por não ter humildade de aceitar críticas e feedback, acabam perdendo esta habilidade, que é saber receber um feedback de uma forma positiva, sem achar que está sendo perseguida ou que eu estou sendo indelicado por ser sincero e te ajudar. Então, eu, por exemplo, no outro dia eu recebi uma sugestão numa live que na hora que deu pane na tecnologia, eu tinha que ter dado um super sorriso, né? E ir em frente. Porque hoje o maior problema nosso justamente está sendo a questão da tecnologia. A outra questão é volume e clareza. O tom da tua fala. Se você está falando muito baixinho, ninguém escuta. Se você está falando muito rouco, se você está falando alto demais, né? Ou se você fala uma coisa que ninguém entende. Olha, então nós vamos lá, tá? Eu te espero a tal hora. Mas, ó, então, combinado, nós vamos nos encontrar. Ou seja,
eu não passei uma comunicação efetiva, eu não tive clareza. Eu não expliquei o que aquela comunicação vai solucionar, qual era o objetivo da minha comunicação, para quem eu quero comunicar, em que time eu vou comunicar e como é que eu vou mensurar isso, tá? Qual o público que eu vou fazer uma determinada abordagem. E a questão da empatia. Aqui eu paro um pouquinho, que é o seguinte, empatia é um termo que agora virou a bola da vez, mas você me desculpe, Paulo, é um termo que já existe há anos. É um termo abordado há anos. Mas hoje os marqueteiros, os influencers, as pessoas da área de coach, os mentors, falam como empatia uma palavra que está sendo criada agora. Não. Empatia é você se colocar na posição do outro. É você entender a realidade do outro. Eu dou um exemplo de discussão de time de futebol. Eu falo mal para uma pessoa que é torcedor de um determinado time e eu começo a minha abordagem criticando o time que é o time de futebol do coração dela. Eu não me coloquei na posição do outro. Eu não tive a perspicácia, a percepção de entender que as pessoas são diferentes, têm gostos diferentes, portanto, têm características e valores e crenças diferentes. Então, estou cansada de ver preconceitos dentro da comunicação em que eu não uso a empatia. A outra questão é o respeito. Quantas vezes você realiza uma comunicação em que você berra, altera o tom de voz, faz uma cara feia, cobra a tua equipe de vendas sobre resultado, já com uma cara amarrada e dizendo que ninguém entregou a meta a ser cumprida? E isso gera o quê? Falta de motivação da equipe. Ou quando você já fala com o filho, ou com a esposa, parceiro, ou com um amigo, de uma forma rude, indelicada, sendo inconveniente ou usando uma piada fora de contexto, eu estou sendo desrespeitoso. Então, eu tenho que sempre valorizar aquilo que é importante, respeitar o outro e entender a diferença que existe. Que maravilha, sensacional. E olha, eu vou dizer uma coisa para você, Kátia. O tempo passou muito rapidamente, né? E nós estamos aqui terminando a primeira parte do Prosa com Bertaglia. E está muito legal, muito bacana, né? Nós estamos aqui numa conversa informal, né? E está fluindo muito bem esse nosso bate-papo aqui. O que eu queria explorar na segunda parte contigo e do seu conhecimento, que você maravilhosamente está compartilhando conosco, Kátia, é exatamente como é que eu faço, por exemplo, com que a minha habilidade ou a minha marca pessoal ela venha a brilhar, né? Vamos fazer isso no segundo tempo? Pode ser, Kátia? Com certeza, vamos sim, vamos fazer. Kátia, que maravilha que está sendo essa prosa com Bertaglia. Você sabe que prosa, a nossa prosa aqui é uma prosa informal, mas que traz muito conhecimento para as pessoas, né? E nós estamos aqui abordando um tema, que é um tema que deve ser respeitado por indivíduos de todos os segmentos, né, e todas as naturezas. Você trouxe pontos aí fantásticos nessa conversa, nesse bate-papo aqui, nessa prosa. Eu queria explorar um ponto contigo agora. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa e ela estava falando principalmente sobre como que a gente se destaca na multidão, né? Tá bom, eu tenho as minhas qualificações, as minhas qualidades, mas como é que eu apresento a melhor versão de mim para o mercado, para as pessoas, para que elas ganhem aquela confiança que você mencionou agora há pouco, Kátia. Eu queria que você falasse um pouco disso. Como é que eu brilho no mercado através do processo de comunicação? Bom, então, como apresentar a melhor versão de mim mesma, né? Então, primeiro de tudo, você precisa se conhecer. Se você não se autoconhecer, não saber qual é a sua área de atuação e aquilo que você deseja em termos de vida, eu sempre dou o exemplo do Ritz Ross, que é um jornalista, que ele fala o seguinte: você levanta de manhã tendo um propósito que aquilo que você vai fazer vai ser importante para uma outra pessoa. Então, você precisa ter uma identidade. Como é que você quer ser percebido no mercado? É o Bertaglia falando de logística, de estratégias de gestão,
escrevendo livro, é a Kátia trabalhando na área de comunicação interna, externa, mercadológica, comunicação interpessoal. Quer dizer, como é que é seu posicionamento? Para isso, você precisa fazer um trabalho de casa, que é, primeiro, saber quem são os principais concorrentes na tua área, né? Lendo muito, participando de cursos, seminários, escutando os gurus e os mentores e aqueles que são os seus ídolos na tua área, né? Porque cada pessoa é única. Portanto, eu posso falar de um mesmo tema, mas usando a minha habilidade, porque a comunicação é um diferencial único. Cada um tem o seu estilo e seu perfil. Então, aumenta a sua chance de ser bem projetado no mercado e aparecer com visibilidade, com exposição, espetacularização de si, usando o seu repertório naquela área. Para isso, você tem que estudar os influencers, você tem que estudar, fazer um planejamento de como é que você quer ser visto, quais os meios você vai utilizar. Não é só ter um site bonito, como você mencionou. Você participa de lives, webinários, de prosas, de focos de discussão. Quanto que você está investindo do seu tempo para estudar e aperfeiçoar? Vamos pegar o nosso caso, que nós temos uma idade já acima dos 50 anos e nós somos engolidos pela tecnologia. E o que a gente teve que fazer? Ir atrás e aprender. A única coisa certa de uma marca é que ela vai ter que sempre se transformar, se modificar e se adaptar com as novas tendências, para ela poder sobreviver. E isso eu falo a marca pessoal, sua, minha e de qualquer profissional. Né? Então, acho que isso é importante. Muito a outra coisa é refletir sua... Kátia, deixa eu só fazer um parênteses, me desculpe aqui te interromper. Você mencionou alguns elementos aí que, para mim, são cruciais, né? Principalmente você se projetar no mercado, ou seja, Paulo Betaglia tem conhecimento de supply chain, logística, estratégia, um comunicador, dá aula, faz lives, quer dizer, é o que você falou, nós precisamos, eu não sei se a palavra é correta, mas a gente precisa se reinventar, né? ou até se aprimorar para poder participar desse mundo, né? Não é nem questão de sobreviver, mas é participar desse mundo num momento tão crucial, onde o conhecimento ele é importante. E aí eu trago comigo uma consideração que é importante. Nós precisamos, ao comunicar, ter a leveza e a sapiência do conhecimento, né? A saggezza, não? Que vem lá do italiano. Ou seja, como é que eu, como pessoa, gostaria de influenciar outras pessoas, e aí você falou do repertório, né? Gostaria de influenciar outras pessoas se eu não tenho conhecimento. Então, eu tenho que buscar esse conhecimento. Eu acho que tem um ponto aí que eu gostaria até que você explorasse um pouquinho mais, que é exatamente como é que eu desenvolvo essa parte do escrever, essa parte de ter habilidades para compartilhar o conhecimento, porque tem muito desse lado, né? Então, eu queria me derivar um pouquinho para os comunicadores, para que eles se preparem. Não é simplesmente para ter seguidores no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. Me fala um pouquinho disso. Então, olha, hoje o que acontece? A gente está vivendo branded content. O que é isso? É o conteúdo de marca. E uma pessoa é uma marca, não deixa de ser, porque ela vende a sua sabedoria, o seu conhecimento, a sua consultoria. Então, eu sempre digo que o mais importante é você conhecer quem você quer falar, que tipo de conteúdo aquela pessoa quer escutar. Porque hoje, cada vez mais, eu tenho uma comunicação de conteúdo, primeiro, que seja um conteúdo relevante, importante para aquela pessoa. Concordo com você, não é só ter seguidores, mas eu ter seguidores naquela área em que eu atuo e que eu vou fornecer conteúdo com conhecimento teórico e prático, eu sempre digo isso, porque hoje existe uma falta de valorização em algumas áreas da questão do conhecimento, é mais você aparecer visualmente com conteúdo muito raso, né? Então, você tem, sim, que ser persistente, motivado, você tem que participar de reuniões, ler muito, escrever muito, assistir palestrantes, pedir feedback de autoridades, se aproximar de pessoas em que você vai poder agregar conhecimento à sua marca pessoal. E isso requer planejamento
de comunicação pessoal da sua marca. Então, na verdade, a questão é aqui: que tipo de mensagem eu tenho que fornecer, para que público eu tenho que fornecer, como é que eu vou mensurar? A mensuração eu faço pelos likes, pelo número de comentários positivos que aquele teu conteúdo gerou, né? Que número de quantas pessoas compartilharam aquele teu conteúdo, e também não é só compartilhar nas mídias sociais. Eu posso compartilhar além de e-mail, eu posso compartilhar em WhatsApp, né? Em congressos, mandando aquele conteúdo, participando de palestras em que você apresenta e consolida aquele conteúdo, e tendo, acima de tudo, uma humildade para entender que nós sempre estamos aprendendo e começando do zero, mesmo você dominando uma determinada área. Porque a comunicação gera tanta informação que o ser humano não dá conta de adquirir tudo. Então, ele tem que focar, sim, o segmento que ele atua. Eu sempre coloco que minha parte fraca é justamente a área financeira. Eu não vou entender tudo de finanças como uma pessoa que só vive nessa área, né? Mas eu tenho que entender das mídias sociais, eu tenho que entender como é que funciona a criação de uma identidade de logotipo, como é que é o melhor visual para gerar beleza em uma apresentação, né? Como é que eu me posiciono? O que é posicionar? Como é que eu quero ser visto? Como a minha identidade vai aparecer de forma falada, escrita e no visual, porque eu sempre digo que a pessoa escuta, lê e vê. Então, eu tenho que fazer algo que resuma a minha identidade de marca de forma que eu seja lembrada como uma pessoa que tem postura, tem integridade, que ela domine aquele conhecimento, mas que seja verdadeiro, não é copiando os outros. Escreva artigos, grave vídeos, seja ativo nas redes sociais, conviva com pessoas que são impactantes na sua área. Tenha um blog, se você quiser, escreva um livro, né? A minha próxima missão é escrever um livro completo na área que é a minha paixão de comunicação, porque eu tenho artigos escritos em 3 livros diferentes, mas eu não tenho um livro exclusivo só de comunicação. Então, essas são formas que podem gerar visibilidade, exposição e imagem de marca. Como você vai ser percebido perante o mercado. Olha que bacana o que você disse, o Kátia. Tem alguns pontos aí que eu gostaria até de exemplificar, né? E isso está muito fresco na minha cabeça. Eu dou muita palestra, muita aula, né? Tanto no Instagram como usando algumas ferramentas aí, tem várias ferramentas, né? E normalmente eu pergunto para o pessoal o seguinte: precisa de um mini currículo? Precisa de uma fotografia? Qual é o nome do tema? Não, o nome do tema é tal, o currículo eu pego lá do LinkedIn, né? E a foto, eu busco uma foto sua na internet. E o que eu digo é, não é por aí. Primeiro, porque eu não sei o que você vai pegar do LinkedIn. Eu vou mandar para você um texto para você usar. E segundo, eu tenho barba, Kátia, há 3 anos. Eu não tinha barba antes. Se você for olhar na internet, tem muita foto sem barba, né? Até indo direto ao ponto que você mencionou aí. E eu já encontrei, né, lives, ou pelo menos anúncios das minhas lives, onde eu aparecia sem barba. Ou seja, aí o pessoal que vai assistir a minha live diz, mas espera aí, eu vi um camarada lá e agora tem outro aqui. Então, é um pouco da comunicação visual que você está falando, né? Sim. E tem um outro aspecto que é muito bacana para mim, que por exemplo, o Prosa com Bertaglia, né? Nós estamos aqui chegando já ao número 50, praticamente, né? E as universidades, os professores me procuram, né? E dizem o seguinte: Paulo, posso usar um determinado vídeo seu para passar para os meus alunos? Isso é muito comum, tá? Para passar para os meus alunos, porque tem temas muito diferentes. Eu falo, claro, é só baixar, porque o meu não está bloqueado. Vai lá, baixa e pode passar, não tem problema nenhum, porque a missão é essa, né? Já que nós temos tudo que você falou, conteúdo, repertório, e eu também me utilizo dos influenciadores, né? Eu tenho várias pessoas, não vou mencionar nomes aqui, até porque são pessoas que eu tenho um carinho muito grande por elas, né? Mas
eu costumo dizer, Kátia, que eu me atualizo todo dia, pelo menos 1 hora por dia. Pelo menos 1 hora por dia. E a outra é fazendo essas gravações com vocês aqui. Bebi na fonte e aprendi contigo, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para você. Estamos encerrando o segundo tempo. Eu queria que você concluísse a sua fala, deixando um recadinho muito legal para o pessoal aqui do Prosa com Betaglia. Bom, primeiro, dizer que a habilidade de comunicação é uma característica do ser humano que ele aprende, né? Cuide da sua imagem nas redes sociais. Eu sempre digo que o bom comunicador é também um vencedor, né? Quem comunica bem, ele automaticamente consegue ter visibilidade e exposição. Então, sim, eu tenho que me preocupar com a foto, eu tenho que me preocupar com a minha imagem, com o meu repertório, com o meu conhecimento, com o público que eu vou falar. Eu preciso, sim, estar atento às novas tendências. Eu tenho que expor ideias que sejam atuais, participar, sim, de webinars, lives, ter o seu logotipo, ter a sua foto atualizada e, acima de tudo, ser um curioso, estudar constantemente. Nas minhas aulas de pós-graduação, eu sempre enfatizo que conhecimento nunca é demais, para que a sua marca seja única e que você consiga se diferenciar. Você tem que utilizar a habilidade de comunicação pessoal, a habilidade da sua comunicação, da sua marca pessoal, para gerar visibilidade, exposição e credibilidade em relação ao seu produto, serviço e sua ideia. Que bacana. E se destacar na multidão. Que maravilha. Sim, quando você tem a espectacularização, que você gera visibilidade e você tem imagem de marca, você está se destacando perante a multidão, não importa em qual área, né? Eu sou consultora, ministro palestras, ministro aula na pós-graduação, mas eu sempre digo que, acima de tudo, nós temos que ter humildade. Por que eu digo isso? Porque humildade gera uma aproximação, e a humildade aqui no sentido de saber que você tem que aprender constantemente para poder melhorar o seu conhecimento. Quando eu assisto os discursos da prosa com Betaglia, eu estou aprendendo informações que eu não dominava. Né? Por exemplo, assisti aquela da Covid. Poxa, me deu uma clareza em relação à vacina, ao que está acontecendo. A mesma coisa na comunicação. Às vezes a gente usa termos que a gente acredita que são inovadores, mas são termos que já existem há algum tempo no mercado. Tá? Bacana, Kátia. Muito grato, gratidão enorme pela sua presença aqui. Um abraço virtual para você. Tá? Eu que agradeço o seu convite, agradeço imensamente pela sua oportunidade de poder falar sobre comunicação e a importância da comunicação na vida das pessoas. Sem comunicação, você não vive. Bacana. Essa é a verdade. Não importa, nem que você não exerça uma atividade remunerada, mas a comunicação é fundamental para a tua sobrevivência. E a gratidão, sou eu que agradeço imensamente essa oportunidade, Paulo. Ao infinito e além. E o que nós fazemos em vida, né, ecoa pela eternidade. Isso aí. Tchau. Tchau.